Irmãos, graças e paz. Amém. Eu estou com a garganta está meio ruim, viu? Vou falar mais baixo um pouco. Vou tentar falar menos, né? Porque das últimas vezes eu tenho falado muito. Ok. Vai. Bem, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16. Muito bem, nós vamos estar no verso 16 até o verso 30. Mateus, capítulo 19, verso 16. E eis que alguém aproximado-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos os primeiros. Amém? Vamos orar uma vez? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo dia, pela noite. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar diante do Senhor, da tua casa, da tua palavra. Possamos, ó Deus, ministrados por ela, aprender mais do Senhor, da tua vontade, a fim, ó Deus, de vivermos segundo o teu querer. Que o Santo Espírito possa nos iluminar, abrir nossas mentes. É o que nós pedimos no teu nome. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto, né, já conhecido, né, acredito de todos. Volta para mim, Cláudio, 9:16. 9:16. Esse é um texto conhecido popularmente, né, pela parábola do jovem rico.
assim, primeiro que não é uma parábola. Né? Quando você olha, geralmente na internet, pesquisas e tal, eles usam esse texto como uma parábola. Mas esse texto não é uma parábola. Né? Esse texto, o que é uma parábola? Parábola é quando Jesus usava uma história para ilustrar algo que ele queria mostrar ou esconder. Né? Então, esse caso não é uma história, esse é um caso real de alguém que encontrou com Jesus, né, fez essa pergunta para ele e teve ali a oportunidade, né, de entender aquilo que Jesus queria trazer. Esse texto, né, é um texto também citado em outros dois evangelhos, né, que está citado aqui em Mateus, mas tem ele lá em Marcos, capítulo 10, e em Lucas também, capítulo 18, tem todos eles a mesma narrativa. Né. Algumas palavras diferentes, justamente no começo, né, no verso 16, né, aqui em Mateus ele vai falar, eis que alguém aproximando ele. Né. Lá em Marcos ele vai falar assim, um homem de posição. Né. Então, o que a gente entende? E aqui, mais para frente, depois, quando ele vai falar, ele fala do jovem. Né. Mas no começo ele diz que alguém, depois, lá em Marcos ele vai dizer que é um homem de posição. Né. E esse homem de posição dá a entender que era alguém que não apenas tinha posses, mas alguém também que era reconhecido na sociedade, muito provavelmente por estar ali se relacionando com os judeus, podia até ser alguém membro do Sinédrio, enfim. Né? Quando se trata de alguém de posição, pode se referir à questão financeira, mas também à questão política e até à questão religiosa. Né? Mais para frente vai dizer, aqui nesse texto, diz para a gente que é um jovem. Porém, quando a gente olha esse texto, uma coisa que me chamou a atenção é que esse homem foi uma das pessoas, ou talvez a única, que teve um encontro com Jesus e voltou pior do que ele chegou. Todas as outras vezes, né, quando Jesus se encontrava com as pessoas, ou ele curava, ou ele, né, perdoava, ou ele fazia milagres, enfim, né, as pessoas tocavam Jesus, eram curadas, enfim, né, todo encontro com Jesus, toda vez que as pessoas estavam com Jesus, eles tinham, né, uma mudança. Né, eles se encontravam porque estavam diante de Deus, do próprio Messias. Né. E esse caso aqui, desse homem, desse jovem, o encontro dele foi um encontro diferente, porque não foi um encontro que trouxe uma mudança significativa na vida dele, pelo contrário. Né? E eu busquei relacionar um pouco, né, esse texto aqui com o texto lá de João, capítulo 3, quando Jesus encontra com Nicodemos, né, que também era um fariseu, que era um homem de posses, era um homem conhecedor da lei, né? E ali ele também pergunta para Jesus, né, o que eu tenho que fazer para entrar no reino, para nascer, para herdar a vida eterna? Né? E lá Jesus apresenta para ele as sementes da salvação, né, que é a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo. E ele fala do novo nascimento, né, que era necessário nascer de novo. E creio eu que Nicodemos foi alguém, né, a gente vai ver alguns relatos para frente, né, Nicodemos creu naquilo que Jesus, e provavelmente creu naquilo que Jesus falou, né, e provavelmente teve a sua vida transformada. Mas, o que eu também queria destacar nesse texto, né, é a ótica que as pessoas tinham, né, que esse homem tinha, e que eu acho que ainda é a ótica que as pessoas têm hoje com relação à salvação, aquilo que pode ser feito pelo homem para alcançar a vida eterna, para buscar fazer aquilo que é, vamos dizer assim, o sonho de todo mundo. Né?
falando popularmente, ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, né? Não importa se é crente, se é espírita, se é católico, o alvo é ir para o céu, né? Agora, como é que vai fazer para chegar lá? E aí cada um busca os seus caminhos, né? E aqui, né, Jesus vai trazer essa ótica para nós. Por quê? Qual que é a pergunta aqui do menino? Do jovem. Eis que alguém aproximando me perguntou: Mestre, ele já reconhecia Jesus como mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, ele já vê com a perspectiva de que ele podia fazer, né? O que está ao alcance dele, o que ele podia fazer de bom para merecer ou para alcançar, né? Aqui é o texto fala, para alcançar a vida eterna, ao invés de alcançar, por quê? Algo que você corre atrás até você pegar, né? E aí, verso 17, tudo para mim, por favor. Respondendo Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Jesus já está logo já no meio dele, né? Fala, por que você está me perguntando o que é bom? Bom, só existe um. E ele está falando de quem? Lá no outro texto, lá em Marcos, aqui ele não fala. Mas lá em Marcos ele fala assim, bom é só Deus. Lá no texto de Marcos ele traz essa tradução. Bom só existe um. Ele está falando de quem? Nem dele mesmo, ele está falando de quem? Do Pai. E do próprio Deus que é ele. Né? Mas ele está se referindo a Deus Pai, o dono de toda a bondade. Né? Então, o que você pode fazer de bom? Praticamente o seguinte, você não pode fazer nada de bom. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque bom só existe um, que é Deus. Não tem nada de bom que você possa fazer. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Vamos lembrar aqui, né, irmãos? Lá, período da lei, Antigo Testamento, né, Jesus, lá, falando com os judeus. Né, e qual que era, até então, a regra? Antes de Jesus, era guardar a lei, cumprir os mandamentos, fazer aquilo que era a vontade de Deus. Né? E aí Jesus olha para ele e fala, se queres por entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus, conhecendo aquele homem, conhecendo já quem ele era, ele fala para ele guardar os mandamentos. Verso 18. E ele perguntou, quais? Como se ele já não soubesse. Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Esses são o quê? Os mandamentos, a lei, né? Então lá nos 10 mandamentos, aquilo que era comum já de ser seguido pelos religiosos. Muito bem, verso 20. Replicou o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Vou falar agora. Estou tranquilo. Alguém, primeiro, que era conhecedor da lei, alguém que buscava cumprir a lei. Né? Tudo isso tem feito. Honrar tua mãe, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Né? Quando a gente fica olhando para essa questão, irmãos, a questão da lei, né, a lei não se resume às 10. Né? São 600 e quanto? Né? 13, né? 613 leis que compunham o Antigo Testamento. Então, irmãos, é lei demais, né? Muita lei. Provavelmente para pouca obediência. Mas ele, conhecendo essas leis principais, né, quando eu fico olhando aqui, até que não é tão difícil você não cumprir os 10 mandamentos. Ou pelo menos esse que ele citou aqui. Não roubar, não matar, não adulterar, honrar pai e mãe. É difícil? Mas se você for uma pessoa de uma conduta boa, normal, né, até não é tão difícil você se enquadrar nesses padrões. Mas o que acontece? A gente sabe que a lei envolve muito mais do que isso. Né?
E por envolver mais do que isso, a gente sabia que para o homem era possível de ser cumprido. E provavelmente em algum lugar as pessoas iam se esbarrar. E o que Jesus vem trazer aqui? Né? Eu queria que a gente pensasse nessa ótica. Né? O que Jesus vem mudar aqui agora? Porque até Jesus, o importante era cumprir a lei. Era o que eles tinham. É aquilo que a base da religião, a base da obediência era a lei. Mas eles também sabiam do Messias, da promessa, enfim. E Jesus agora chega justamente para quebrar esse paradigma. Então, quando o jovem olha para Jesus e fala, tudo isso tem observado, o que me falta? Para ele, até aquele momento, não faltava o quê? Nada. Estou tranquilo, estou seguindo a lei, não faço mal, não roubo, não mato. É muito da característica que a gente enxerga das pessoas hoje, não é verdade? Lembra que eu falei a questão de ir para o céu? Se você conversar com as pessoas, assim, começar a falar de igreja, de Bíblia e tal, de repente algumas pessoas vão falar assim, para que eu não preciso disso? Eu não roubo, eu não mato, não é isso que a pessoa fala? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi umas 5 vezes, pelo menos. Eu não bebo, não mato, não roubo, eu não trago, não explodo, eu sou um santo, praticamente. Por quê? Porque esse é o padrão da antiga lei, ou seja, é o padrão do homem que se contenta com pouco ou com nada. E ele baseia a vida dele em algumas regras que a gente pode até chamar de fáceis de ser cumpridas. E as pessoas, entendendo que isso é o fundamental, falam, eu já mereço o céu. Não roubo, não mato, não traio, não faço isso, não faço aquilo. Filho, é o céu para mim, não tem outra coisa. Estou dentro, estou encaixado nesse perfil. Irmãos, isso é natural. Converse com as pessoas, quer dizer, principalmente as pessoas que são do meio católico. Eu posso falar porque eu vim de lá, então eu sei como é que funciona. Né? Aquele negocinho básico ali, tudo, né? Mais ou menos, no final, se a conta não fechar, eu vou para o purgatório, lá eu acerto, o resto que falta, então, céu. Né? E esse menino aqui, ele estava vindo com essa mentalidade. Alguém de posses e tal, conceituado, não precisa da lei e tal, judeu, muito provavelmente alguém que não tem dizimado, fazer isso, fazer aquilo. Ele estava ali falando. Muito bem, vamos ver como é que a coisa vai andar daí para frente. Verso 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás o tesouro do céu. Depois vem e segue. Mudou o padrão. Olha para onde que Jesus agora. Irmãos, Jesus conhece o coração, né? Ele olhou para o jovem e falou assim: ele já estava satisfeito, ele já achou que está no céu. Já. O que Jesus olha para ele e fala: agora vamos mudar o padrão. Por quê? Porque o padrão de Jesus é outro. Por quê, irmãos? Porque a lei apontava para o quê? O pecado. Não é isso? Ela mostrava a condenação. E o padrão de Jesus? Irmãos, Jesus ele veio. Olha a diferença. Deus deu a lei como aquilo que apontava para o pecado. A gente pode chamar que a lei é ruim? Não, ela tinha o seu propósito. Mas era aquilo que é difícil de ser cumprido. Jesus veio para nos dar o que é a graça. Favor merecido. Aquilo que nós não podíamos fazer agora em Cristo nós podemos. Então, essa diferença daquilo que nós tínhamos para aquilo que agora nós temos em Jesus é muito grande. É algo infinitamente maior. Lá no livro de Hebreus, né? Vai falar sobre isso. O Evangelho de Mateus vai apresentar Jesus como rei. Vai falar da superioridade, quanto servir a Cristo, conhecer a Cristo, amar a Cristo é viver algo infinitamente superior.
E aqui, ele vai mostrar para o jovem que agora o padrão é outro. Qual que é o padrão? É esse. Se quer ser o quê? Perfeito. Irmãos, qual que é o sentido da palavra perfeito aqui? É no sentido de não ter pecado, de não errar, não é isso que Jesus está querendo dizer. Se você quer ter uma conduta perfeita diante de Deus, se você, de fato, de verdade, está preocupado se herdar a vida eterna é algo que realmente tem um valor muito grande para você, se você quer ser perfeito nisso, o padrão, então, agora vai ter que ser também nessa altura. Jesus, sabendo quem ele era, falou: olha, eu vou já no caso do menino. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, tirando um tesouro no céu. Jesus joga, ou oferece para ele aquilo que seria muito mais difícil que ele tem, porque ele era alguém de muitas posses. Esse vai falar isso. Jesus apresenta que o padrão agora é outro. Se você quer seguir Jesus de verdade, se você crê em Jesus, nas promessas de Deus, naquilo que Jesus fez, na obra da cruz, na salvação e na vida eterna, o padrão agora é outro. E a lei, irmãos, ela também foi mudada. Como que Jesus resumiu a lei? Toda a lei. Jesus resumiu a lei toda, praticamente, num versículo só. Qual que é? Olha, gente. Amarás o quê? O Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti. Aí está o padrão. Se o padrão antes é honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não adulterar, agora o padrão é outro. O padrão agora é amar ao teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como você mesmo. É isso que ele está falando aqui para o jovem. Ele falou: é o seguinte, agora o padrão não tem mais nada, tudo tem um valor menor, vende os teus bens, dá aos pobres e terás o tesouro dos céus. Depois faz o quê? Vem e segue. Olha a proposta de Jesus. E aí, irmãos, às vezes a gente olha assim e a gente fala assim: puxa vida, esse é o padrão de Jesus, é o que ele quer. Mas, às vezes a gente, por muito menos de uma proposta dessa, a gente fica triste. Jesus alguma vez já pediu para você vender suas coisas, pediu para você abandonar tudo e tal? Não. Por que o nosso padrão, ou o padrão de seguir a Cristo, às vezes não é tão alto? Olha o que ele vai continuar dizendo, verso 22. Tendo, porém, jovem ouvindo esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Por que ele retirou-se triste? Lembra que eu falei para vocês? É um dos poucos personagens, ou talvez o único personagem da Bíblia, que chegou diante de Jesus e voltou pior. Porque é o seguinte, ele veio com uma expectativa e voltou com outra. Ele reconhecendo Jesus como mestre, como alguém, né? Ele foi lá para Jesus, ele quis dar uma cartada: eu sou alguém da lei, eu sigo a lei, é isso, o que eu faço para herdar a vida eterna? Quase que ele falou assim: Jesus quase pediu para bater palma para ele. Mas Jesus joga ele contra aquilo que ele tinha de mais pessoas, que eram o quê? Os seus bens, era um homem de muitas propriedades. O texto vai dizer isso. E ele retirou-se dali o quê? Triste. Irmãos, o que isso mostra para a gente? E a pergunta que eu faço é o seguinte: que tipo de padrão a gente tem para seguir Jesus? Quando eu falo de tipo de padrão, é entender aquilo que Jesus queria confrontar naquele homem. O que Jesus queria confrontar naquele homem? O que Jesus estava confrontando ali? Será que Jesus estava querendo que ele vendesse as coisas para ajudar os pobres? Jesus estava
com dó dos pobres ali, então ele queria que aquele homem vendesse para dar as coisas para o povo. Era isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com dinheiro. O que Jesus queria confrontar aqui é aquilo que era o mais importante na vida de alguém que queria entrar nos reinos dos céus. E a pergunta é a mesma para nós. O que de mais importante tem na sua vida que é menor, que é maior do que a vontade que você realmente herdar o reino dos céus e estar junto de Deus? Não devia ter nada, não é verdade? Isso devia ser o que é? Uma busca incessante, ou seja, aquilo que a gente tinha colocado como prioridade, como estilo de vida, né? E a proposta de Jesus para aquele homem é radical mesmo. Vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Jesus jogou o padrão lá em cima. Irmãos, o que isso tinha que significar para aquele homem? Uma transformação o quê? Tremenda. De rico ele ia ser pobre. De alguém que tinha uma casa, agora ele ia andar com Jesus, com alguém que ele nem conhece. Ele não ia saber se ele tinha que comer, ele tinha que viver o quê? Mudar o padrão. E uma das coisas que é, para mim, mais importantes na Bíblia, um versículo que eu gosto muito, é o que fala que o justo viverá pela fé. O justo, ou aquele que é justificado, não deve ou não necessita andar mais segundo os padrões do mundo. No caso daquele jovem, eram os padrões do quê? De riqueza, de sociedade, de reconhecimento. E o que Jesus propõe para ele é o contrário: fica pobre, fica sem casa e agora você vem me seguir andar comigo. É mudança radical, total. O padrão é outro. E aí eu fico perguntando, e os próprios discípulos, né? Por que Jesus teve essa relação dura com aquele homem? Primeiro porque ele sabia que ele não ia se converter mesmo. O negócio dele, ele estava preocupado com os bens. Mas quem que estava junto com ele, com Jesus? Os discípulos. Então olha o que ele como que vai seguir o texto, verso 23. Então, disse Jesus a quem? A seus discípulos. Em verdade, eu digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Não está falando que o rico não entra. Está falando que o rico é mais difícil. Por que é mais difícil? A Bíblia fala, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Geralmente o tesouro do rico é o quê? O dinheiro. Porque se ele é muito rico, é sinal que ele não divide. Isso é um padrão, gente. Quem acumula é porque não divide, você concorda? Eu não vejo problema nenhum em a pessoa ser próxima, ter dinheiro, sendo alguém que divide, que ajuda, né, que é bênção. Agora, quando o cara é rico, muito rico, é porque ele é ganancioso, porque ele acumula. E aí o que Jesus está falando? Em verdade, ele quer que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Porque aquilo ali é o tesouro dele, é a vida dele, é o tempo dele, é o pensamento dele, é tudo aquilo que leva ele a ter uma vida, talvez, de prioridade só humana. Porque o pobre, né, eu vi na internet outro dia, achei um negócio interessante. O cara falou assim: o pobre é aquele que tem uma cabaninha na beira do rio e vai lá, fica o dia inteiro pescando, feita, come e vai para casa. O rico é aquele que trabalha, fica louco, passa por cima dos outros, ganha dinheiro, perde, fica doente e tal, para um dia tentar comprar uma cabana na beira do rio para pescar. Não é? O que isso mostra? Mostra aqui o seguinte: essa relação daquilo que importa, daquilo que realmente tem valor. E a gente, quanto mais velho você vai ficando, mais você vai entendendo que uma das coisas mais valiosas que tem é o tempo. Porque cada vez, quanto mais velho, o tempo vai ficando mais o quê? Mais escasso. Né? Mais valioso ele vai ficando. No quanto você precisa aproveitar disso. Quando Jesus fala
para os discípulos que dificilmente alguém rico vai entrar no reino dos céus, é pensando justamente naquilo, nisso. Nas prioridades, naquilo que a pessoa tem como prioridade. E quando a gente olha para esse texto aqui, Jesus confrontando esse homem, ficou claro para Jesus que qual que era a prioridade daquele homem? O dinheiro. Ele voltou triste. A prioridade dele não era entrar no reino dos céus. Porque Jesus falou para ele: se você vender tudo, você vai ter o quê? Tesouro no céu. Você vai ser mais rico lá do que aqui. Mas ele não estava preocupado com o céu, ele estava preocupado com a terra, porque senão ele tinha vendido tudo e tinha seguido Jesus. É a mesma coisa, gente. A gente fala que é ir para o céu, que é isso, tal. Né? Ah, meu sonho é morar com Jesus, ir para o céu e tal. Beleza. A gente só tem esse direito porque Jesus quis, porque Deus quis. Mas será que o quanto a gente almeja isso de verdade, vive nessa expectativa? Muitas vezes a gente tem o mesmo comportamento do que o jovem rico. Qualquer coisinha faz a gente ficar triste, desanimado. Né? Muito bem. 24. E ainda nos digo mais. É mais fácil passar um camelo pelo fio do bagulho que entrar um rico no reino de Deus. Puxa vida. O padrão está ficando cada vez pior, né? Ou seja, difícil, impossível. Quase impossível. Por quê? Porque tem a ver com isso, gente. Tem a ver com as prioridades, tem a ver com aquilo que de fato tem valor, aquilo que importa, aquilo que devia ser o pensamento, aquilo que devia ser decisão, aquilo que devia ser o estilo de vida, aquilo que devia tomar o tempo. Porque ele está falando aqui de quê? De um rico crente, não está falando de um rico ímpio, gente. Está falando de um rico crente. E aí é complicado, né? Porque você vai falar assim, mas ele é rico, é crente. Se ele é crente, ele crê em Jesus. Olha só, já pensou nisso? Ah, não é ímpio, é crente. Ele crê em Jesus para salvo, mas como é que ele está? Como é que está a vida dele? Aí tem duas situações. Se ele não vive segundo o padrão de Cristo, será que ele é crente? Ele pode ir na igreja, ele pode dizer que é crente, pode dizer a Bíblia. E aí, o que eu estou falando é desse padrão, vocês estão entendendo? O padrão é mais alto, irmãos. E não é só falando com relação a dinheiro, é com tantas outras coisas. Não é só com questão do dinheiro. No caso aqui, ele está falando da riqueza, porque, lógico, acaba sendo uma das coisas que mais acontece. Mas pode ser qualquer coisa. Olha o que ele vai falar para os discípulos para frente. Ele vai ilustrar isso. Verso 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, dizendo: sendo assim, quem pode ser salvo? Se o padrão é tão alto, se é tão difícil, esse padrão é tão alto, quem que pode ser salvo então? Qual foi a resposta de Jesus? 26. Jesus, ficando neles, olhar e disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, lembra qual foi a pergunta do jovem lá? O que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus já cortou e falou assim: bom só tem um, que é Deus. Eu não posso fazer nada de bom. E aqui ele está dizendo justamente isso. Essa busca de bondade, de ser um bom homem, de cumprir a lei, de fazer aquilo que é certo e tal, irmãos, não leva ninguém para o céu. A gente só vai para o céu primeiro por causa da misericórdia de Deus. Esse é o primeiro ponto. Graça, favor merecido. Segundo ponto. O que Jesus espera de nós depois disso? Uma vida que de fato, de verdade, enxerga que isso é mudar da água para o vinho. É aquilo que a gente chama de evangelho. Eu estava morto e agora eu vivi, eu nasci de novo. O que me esperava era o quê? Inferno, morte eterna. Agora, vida eterna, olha o padrão. Mudou demais. Mas parece que a gente vive no dia a dia, no mundo, uma religiosidade
Parece que a coisa é tão próxima uma da outra. Porque a gente vive, mesmo sendo crente, lendo a Bíblia, buscando a igreja, a nossa vida está mais pautada segundo o nível do mundo do que o padrão de vende todos os seus bens segue. Deu para entender? O padrão que Jesus espera é desse nível. Vende os seus bens, dá para os pobres, vem e segue. É o padrão que Jesus esperaria daquele homem, é o padrão que ele espera de quem? De nós, irmãos. Talvez não é você vender sua casa, não é isso, não. Mas é a mesma dedicação, a mesma intensidade, o mesmo amor, a mesma devoção, o mesmo temor, a mesma gratidão por aquilo que Deus fez. É disso que Jesus está falando. Olha o que ele vai falar. Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Por causa de quê? Da graça, da misericórdia e do amor de Deus por nós. Porque o que nós merecíamos de fato era o quê? Morte eterna. 27. Então ele falou, Pedro: eis que nós te deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Ó Pedro. Pedro já é. Ele propôs para o rapaz lá, o rapaz ficou triste, foi embora e tal. Mas nós estamos no padrão. De fato, é verdade. Eles, os discípulos, né, deixaram suas vidas, né, suas profissões, seus trabalhos, as suas famílias e foram seguir Jesus. Então Pedro já, então ele falou, Pedro: eis que nós, né, falando dos discípulos, tudo deixamos de seguirmos. O que será, pois, nós? Ô Senhor, nós estamos dentro do padrão que o Senhor espera. 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tribos para julgar os 12 tribos. 12 tronos. Em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro? Pedro, seguir o meu padrão vale a pena. Seguir esse padrão é difícil. O tamanho da dificuldade de seguir Jesus no padrão é o tamanho da recompensa. É isso que eu estou dizendo. Sabe o que vai acontecer? Os que me seguistes, quando na regeneração, quando o Senhor Jesus voltar e plantar, aqui está falando do reino, né? O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 o quê? Tronos. Trono é para quem? Quem senta em tronos? Rei. Vai reinar para julgar as nações de Israel. Que é o que vai acontecer com a igreja, uma promessa de nós voltarmos com o Senhor Jesus para reinar com Ele, não é isso? Olha o padrão. Mas será que a gente vive esse padrão? Mas o que Jesus está falando para Pedro? É o que eu já falei, vou repetir. O tamanho da dificuldade é o tamanho da recompensa. O que isso significa para nós, irmão? Seguir o padrão de Cristo é difícil. É difícil mesmo. O padrão de Cristo não é mais o padrão lá dos 12 mandamentos, lembra que a gente falou lá? Qual que é o padrão agora? Amarás a Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, e ao próximo como você mesmo. Aí é o padrão de Deus. Agora o padrão é esse. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está seguindo o padrão? Aí que é a pergunta. Será que a gente está seguindo esse padrão? Eu amo a Deus mais do que todas as coisas. E o próximo eu amo como se eu amasse a mim mesmo. Ou seja, eu estou disposto a fazer para o próximo aquilo que eu ia fazer para mim. Olha o tipo de gente que eu sou agora. É isso que Jesus está falando.
Olha como é que vai depois continuar explicando para Pedro. 29. E todo aquele que tiver deixado o quê? Casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, campos, por causa do quê? Do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha o padrão aqui. Ó. O que Jesus está querendo dizer? Está mandando você sair de casa, deixar sua família, vender suas coisas, sair pegando lama para o mundo aí, dando dinheiro para os outros? É disso que ele está falando? Não, gente. Mas o que ele está falando? É da prioridade. Ou seja, Deus tem que ser mais prioridade, tem que ser a prioridade maior do que? Do que sua casa, do que seu irmão, do que seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, ou dos campos, das coisas que você tem, por causa de quê? De Cristo, seguir o Senhor Jesus. Da sua fé. Se você tiver que perder tudo isso para manter a sua fé, esse é o padrão que Deus quer. É isso que ele está falando. Não foi isso que ele falou para o jovem? Não é a mesma coisa? Você tem que abandonar tudo para me seguir. Você vende as suas coisas, deixa seu pai, sua casa, sua mãe e segue. Ok, está falando a mesma coisa aqui. Qual que é o padrão de vida? Se você tiver que fazer isso para seguir Jesus, esse é o padrão que Jesus espera. Mas qual que é o problema atual? É que quando a gente perde alguma coisinha disso aqui, opa, Deus não me ama. Deus não me ajuda. Ah, Deus. Irmãos, o padrão é mais alto. Lembra que eu falei? O justo viverá pela fé. O que significa isso? Significa que mesmo se você perder tudo aqui, relativamente tenha alguma importância para você, viver pela fé é ter certeza que você está aqui muito mais aonde? No céu. Por isso que Jesus fala, o justo viverá pela fé, ele não vive mais olhando segundo aquilo que é as prioridades humanas, mas aquilo que vai fazer com que seja a sua vida agradável a Deus, ou seja, viver dentro do padrão. Ah, o padrão é alto? É altíssimo. Justamente por isso, por ser alto, é que você precisa se desdobrar para viver isso. Então ele fala para Pedro, tem uma recompensa, receberá muitas vezes mais. Muitas vezes mais. Irmãos, muitas vezes mais. Se você deixou casa, campo, muitas vezes mais. E vai herdar o quê? A vida eterna. Tem promessa maior que essa? Não tem. O padrão é alto. A dificuldade é alta, mas a recompensa é? Verso 15. Porém, muitos primeiros serão últimos. E os últimos, primeiros. O que ele está querendo dizer aqui? Muitos primeiros serão últimos. E os últimos serão os primeiros. Os primeiros desse mundo aqui serão o quê? Os últimos lá. E os últimos aqui serão o quê? Os primeiros. Ah, mas aqui eu estou perdendo. Está perdendo. Aqui você vai ser o último. Porque se você quiser ser o primeiro aqui, você está fora do padrão. Se você quiser se balizar com o padrão do mundo, você está fora do padrão de Cristo. Não, qual é o padrão de Cristo? O que ele prometeu para os discípulos? Ó, sai evangelizando aí que agora vocês vão ficar bem de vida. Não vai dar oferta, muita oferta. Vocês vão construir bens de novo. Vocês vão lá, os barcos lá que vocês abandonaram, vocês vão recuperar tudo. Foi isso que Jesus prometeu para os discípulos? Não.
Vocês saiam aí e eu estou com vocês. Se vocês precisarem, vocês vão ter. E via de regra, os discípulos eram o quê? Quando eles eram recebidos nos lugares, como é que era? Eles tinham que rezar para não apanhar, né? Para não sair apanhando. Por quê? Para seguir a Cristo era o último no padrão do mundo. Mas com certeza vão ser os primeiros lá no padrão do céu. Para concluir, né? Quando a gente fala, né, esse texto aí, né, ele fala muito disso. Né? E ele usa a ilustração, Jesus usa, né, ali aquele homem rico, para mostrar algo muito importante para nós. Que aquele homem estava se contentando com a sua religiosidade, com o cumprimento da lei, estava achando já que ele estava ganhando o céu. E é basicamente o que as pessoas hoje aí vivem e acham. Né? Mas Jesus levou ele num patamar muito alto, muito difícil, onde ele não foi capaz de entender, né, o tamanho daquilo que estava posto na mão dele. E eu fico imaginando que aquilo que Jesus já deu para nós, pela graça, pela fé, nós já recebemos isso. Sem precisar vender a sua casa, morar na rua, viver com Jesus, nada disso. Mas o quanto isso tem valor para nós. E o quanto a nossa vida, nosso dia a dia, nosso viver, manifesta essa gratidão, essa dependência, essa prioridade de amar Cristo, seguir a Cristo, fazer sua vontade. Esse é o ponto que Jesus quis mostrar para quem? Gente, a palavra, a história do homem rico, não é com o homem rico. Não tem a ver com o homem rico, tem a ver com quem? Com os discípulos. Jesus estava mostrando um padrão. Está vendo o padrão? O padrão é esse. Vocês começaram bem. Vocês abandonaram o barco. Começaram bem. Continua. E esse é o padrão que Jesus espera de nós. Um padrão que coloca Deus acima de tudo. Coloca o amor ao próximo como um amor manifestado na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Porque a lei, irmãos, se comparada com a graça, ela perde muito. Ela cumpriu o seu papel. Mas o que nós vemos hoje é algo infinitamente maior e melhor. E as promessas também, para aqueles que creem nisso. Nós estamos num período, né, da graça. Irmãos, esse período acaba. Quando o Senhor Jesus voltar, e se Deus quiser nós nos encontrarmos com Ele, esse período da graça vai acabar. Quem aproveitou, aproveitou. Quem creu, quem entregou. Quem ficar depois, acabou o período da graça. Vai ser pior do que o da lei. E as pessoas vão ter que sofrer muito. Mas a pergunta que eu faço mais uma vez é a seguinte: a gente valoriza isso? A gente é grato a Deus por isso? A gente aproveita por isso? A gente manifesta a gratidão na nossa vida por isso? Que Deus possa, né, trabalhar nos nossos corações a fim de que a gente entenda que a gente precisa viver num padrão acima. Né, que a gente possa mostrar isso, né, e buscar isso. A gente possa querer viver isso. Né, não de uma maneira superficial ou de uma maneira aparente. Por que eu falo isso? Como Jesus conhecia o coração daquele homem, sabia quais eram as intenções dele, Jesus também conhece o nosso coração. E Ele busca de nós o quê? Um coração sincero. Né? E às vezes não é capaz de fazer tudo isso.
mas que pelo menos é o coração que se coloca diante de Deus, buscando a cada dia viver isso, fazer a vontade de Deus, aprender e estar vivendo um padrão assim, um padrão esperado pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Cara, após a perfeição, uma pergunta que eu deixei por diante. Eu não entendi. Jó 40:15. Jó 40:15. Coloca aqui onde eu não Teria que ser até o 23. Pode ser? Deve ser lá mesmo. Jó 40:3. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo. Come a erva como boi. Sua força está nos seus ombros, seu poder nos músculos do seu dedo. Os seus ossos são como tubos de bronze, seu arcabouço como os barros de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes produzem pasto, onde todos os animais do campo comem. Deite-se debaixo dos lotos, dos comprimentos dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com sua sombra, e o salgueiro do ribeiro segue. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Não sei, só rever se está falando de hipopótamo normal, ou ele está usando uma figura de linguagem representando outra coisa. Acho que não. Não, ele está falando de hipopótamo. Ele só está citando a criação. Criação, poder, porque o pessoal pensa que os animais lá na África são muito perigosos, né? Morre mais gente por hipopótamo do que por tigre, por leão. O hipopótamo ele é feroz. Ele está falando aí do poder que foi dado a ele, e ele se esconde, né, por fora do rio, se esconde debaixo, se esconde no lodo, na lama. A pessoa pega o barquinho e vai passar ali. Então está falando da onipotência de Deus, o Criador, tudo que ele faz. Agora precisa ver dentro do contexto desse capítulo, porque ele está dando esse exemplo do Japão. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa vez, o privilégio de estar na tua casa, bendizer o louvado do teu nome e agradecer pelos seus feitos, ó Pai. Nós queremos nessa noite agradecer por aquilo que o Senhor já fez de mais importante para cada um de nós, que foi o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, dispensado e demonstrado por cada um de nós através do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos resgatou, que nos comprou, Pai, por alto preço, que nos deu o privilégio, Pai, de podermos sermos chamados de seus filhos e de vivermos, ó Deus, uma viva esperança de estarmos um dia juntos na Tua presença, desfrutando de uma vida eterna com o Senhor. Ó Pai, que possamos entender o quão importante e o quão valoroso é isso, que possamos compreender a magnitude da Tua obra, que possamos, ó Deus, viver um padrão que demonstra o quanto somos gratos, felizes, e o quanto reconhecemos o quanto o Senhor nos amou. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, ó Deus, a viver um padrão diferenciado, a fim de que o Seu nome seja exaltado em nossas vidas e por aqueles que ainda não conhecem o Teu nome. Obrigado mais uma vez por essa igreja, por todas as igrejas que têm professado a verdadeira fé no Teu nome e na Tua palavra. É o que nós pedimos no Teu nome, Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, Deus Filho, que tem derramado superabundante graça a cada dia sobre as nossas vidas.
e tem se feito presente em nós a pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, consolar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Ok, irmãos?